falar um pouco sobre opostos, né? Sobre nossa necessidade de classificar as coisas como bom, ruim, certo, errado, e quando que isso pode ser bom ou quando que isso pode ser prejudicial para a gente. Eu sou Lincoln Atmaran e esse é o canal Já Pensou, um canal sobre terapias e reflexões. Acredito que muito do que a gente aprendeu, né, de ter que classificar as coisas, em alguma medida veio até de uma necessidade que era uma questão de sobrevivência para a gente, quando nós ainda éramos nômades, né? Que você saber se uma fruta era venenosa ou não, se ela era boa ou não, né, para você comer, era uma questão de sobrevivência, né? Mesmo você saber se uma pessoa tinha um comportamento que era muito arriscado para sua tribo, né, poderia trazer de repente um ataque por parte dos outros, né? Então também é uma questão de sobrevivência. Então uma necessidade, né, essa de classificar. Mas ao mesmo tempo, depois que começamos a plantar, criar gado, né, quanto que essa necessidade ou esse medo que nós temos às vezes de não saber o que a pessoa é ou como que a pessoa quanto que isso é fundado, né? Quanto que isso é uma necessidade. Acredito que parte disso também tem uma questão acadêmica, né, de classificação, você conseguir separar, né, em grupos te ajuda a analisar, né? Analisar seria meio que você quebrar para poder entender melhor, né? Para poder ter uma compreensão diferente ou maior sobre cada aspecto do elemento que você está estudando. Então, é interessante em alguns momentos, claro, ele traz alguns benefícios para nós. Agora, ao mesmo tempo, quando você tem essa necessidade de classificar as pessoas, por exemplo, em boas ou ruins, você traz o julgamento. Se você julga uma pessoa ruim, muitas vezes você já tem um viés negativo sobre tudo que ela vai te falar. Então, mesmo coisas que elas podem trazer de ensinamentos, né, de coisas a nós trabalharmos, né, para nós melhorarmos, muitas vezes a gente não aceita, a gente nem escuta, né, porque aquela pessoa a gente já classificou como uma pessoa que às vezes, ou por ser ruim, ou por não ter conhecimento, por ela ser considerada burra de repente por você, você acaba não escutando o que ela está dizendo. E você perde, às vezes perde muito com isso. Eu acredito que todas as pessoas têm coisas boas e coisas ruins. E se você classifica como a pessoa inteira como só boa ou só como ruim, você acaba perdendo um pouco do outro lado, a noção do outro lado. E mesmo começa a criar os nossos vícios, por assim se dizer, que a gente esconde quem nós somos. Por quê? Porque você começa a ficar com vergonha do lado que você considera feio, ruim. Então você também começa a se prender, a deixar de ser espontâneo. Mas eu acredito que todas as nossas emoções e sentimentos, elas têm uma função. Se você sente raiva, isso demonstra que você não gosta, você não está satisfeito com alguma coisa. E você não precisa jogar isso um contra o outro, ser uma pessoa muito explosiva, né? E até de repente bruta com o outro. Mas você entrar em contato com esse tipo de emoção, você vai percebendo que isso não está do jeito que eu quero. E você pode usar essa força dessa raiva para tentar mudar a situação.
para tentar fazer alguma coisa que melhore isso que não está legal para você. Agora, se você simplesmente engole o sapo, não faz as colocações, isso vai te prejudicando, né? E às vezes você vai acumulando essa energia e aí chega num momento que você acaba estourando e aí realmente as consequências são muito mais fortes, muito maiores, né? Do que se você tivesse feito colocações no meio do caminho, se você tivesse entrado em contato real com aquilo que está te incomodando e às vezes até olhado para dentro para se trabalhar, né? Que a psicoterapia também vai trazer um pouco disso, né? Por que que você tem essa necessidade de controle? Por que que você ficou com raiva, né? Ah, porque a pessoa não fez o que você queria. Da onde vem a necessidade de controle? Então, às vezes, pode vir de um medo, né? Então, você ter um pouco esses acessos, você conseguir entender o que se passa internamente, vai te trazendo uma compreensão que pode levar a uma liberação desse sentimento. E aí você para de sentir raiva daquilo, assim. Não obrigatoriamente, né? Mas pelo menos você começa a ter uma compreensão maior e começa a poder trabalhar de maneira diferente. Não é você sentir que é o problema, você não saber fazer, não saber colocar, externalizar essa emoção, esse sentimento é um problema. E quando você vai se segurando muito, também você vai criando tensões no seu corpo. Então, você vai começando a se prejudicar, a sentir dores em alguns momentos. Então, tudo isso também te limita, né? Você como pessoa, você como um potencial, você acaba se tornando limitado. Por que que muitos casamentos, às vezes, as pessoas começam a ficar enjoadas do outro? Porque você só está vendo um lado da pessoa, você só está vendo uma face. Às vezes você não conhece a pessoa com quem você está. Você não se aprofunda. Você não... O outro não apresenta o que acontece internamente, o que ele sente, o que ele passa, né? Como que ele experiencia a vida. Mesmo essas mudanças, né, que nós temos, muitas vezes a gente tenta disfarçar. E quando a gente vai disfarçando essas mudanças, pô, nada muda, tudo sempre a mesma coisa. Mas às vezes você já mudou dentro daquela relação, aquilo que estava bom no começo já não está tão legal. E você às vezes não conseguir trabalhar, não conseguir perceber ou não querer demonstrar isso, evitar tocar no assunto, evitar fazer alguma coisa para melhorar, para mudar o que você está insatisfeito. Isso também, por um lado, ele mantém um casamento, uma aparência de um casamento funcional para muita gente, mas ao mesmo tempo, internamente, os dois não estão bem, ou pelo menos uma das pessoas não está bem dentro daquele relacionamento, né? Então é importante aprender a olhar e ter uma noção mais clara, né, do que você está passando, do que você está sentindo, e não se julgar, não se classificar como mal porque você teve um acesso de raiva, porque você fica triste. E aí se você também você vai percebendo que está triste o tempo todo, mas você não pode falar, você não sente que tem o direito de falar, de mostrar esse lado, você vai começar a ficar depressivo, você vai jogar isso para dentro. E aí você realmente não sabe por que você está assim. Em alguns sentidos você vai matando, né, esses sentimentos, você vai disfarçando eles tanto que você não reconhece o que está causando já. Faz tanto tempo que você está se enganando, faz tanto tempo que você está disfarçando, que você deixa de ter contato com o que
está acontecendo, né? Muita gente não tem contato com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. Então, mesmo isso, é difícil falar dos sentimentos? Claro, emoções e sentimentos não são racionais. Nós racionalizamos alguma coisa para poder falar. Mas mesmo ter o exercício de fazer isso, né, de você tentar racionalizar um pouquinho para colocar em palavras o que você está passando, é um exercício. Se você não tenta, se você acha que, eu falhei uma vez, eu não vou mais tentar, aí você realmente nunca vai desenvolver. E aí você vai sempre ter que ficar com aquele sentimento guardado para você. Você não vai conseguir mudar nada, você não vai conseguir fazer o outro entender que seja um pouco mais o que você está passando. Bom, essa era a minha reflexão de hoje. Espero que tenham gostado ou que tenha sido útil de alguma maneira, né? Se gostaram, deem um like, né? Podem seguir o canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.